ó Deus, por enviares o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos resgatar e nos trazer vida. Muito obrigado, e o que nós o fazemos, entregando a Ti esse louvor, onde Jesus foi glorificado, e o fazemos com o coração agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Um Feliz Natal. Dê um Feliz Natal à pessoa que esteja próxima a você, à pessoa que esteja ao seu lado. Dê uma palavra de bênção, uma palavra que alegre, uma palavra que renove, uma palavra que restaure, uma palavra que edifique. Feliz Natal, que bênção, você está de parabéns por dedicar o dia que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus, para estar na casa do Senhor, dia 25 de dezembro. Deus é bom, amém, queridos? Nós vamos dar continuidade, não podíamos deixar de falar sobre Jesus. Todo dia 25, nós dedicamos a falar sobre o nascimento de Jesus. Durante todo o ano, nós falamos sobre as obras de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre as manifestações do poderio do nosso Senhor Jesus na terra, nos céus, o Jesus que é o Deus, o Criador, o Deus conosco, o Emanuel. Mas hoje nós falamos sobre o nascimento de nosso glorioso Salvador e Senhor Jesus. Estamos então encerrando a série de 4 mensagens, quando nós falamos de 4 lugares diferentes onde Jesus, tratando do nascimento de Jesus. Nós chamamos essa série, por falarmos de 4 lugares diferentes, de o GPS do Natal. Nós começamos a falar de uma aldeia ao lado de Belém, chamada Beit Saur, quando nós ali falamos do Natal no campo, quando Jesus apareceu para aqueles pastores que estavam no campo. Os irmãos lembram disso? Depois nós fomos até Jerusalém, quando nós falamos Natal no templo, ali Jesus nos braços daquele homem justo e piedoso chamado Simeão. Depois, ontem, na manhã de ontem, nós fomos para Nazaré, onde adentramos aquela gruta em Nazaré e falamos então do Natal na gruta, quando o anjo apareceu a Maria e anunciou o nascimento do Senhor Jesus. E hoje nós encerramos, nós vamos até Belém, nós vamos fazer uma caminhada até Belém, onde o Senhor Jesus então encarnou ali naquela manjedoura. Eu quero lembrar que todas as mensagens estão disponíveis no nosso canal YouTube, Nova Vida Tijuca. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, e eu gostaria de iniciar lendo os 7 primeiros textos deste registro. Lucas, capítulo número 2, versículos de 1 a 7, e aqueles que assim desejarem se colocar de pé, apenas para que façamos a leitura inicial, eu convido então a que assim procedam. Registra então o evangelista sagrado. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Senhor, que fales conosco nesta noite, fales conosco, Senhor, em todos os dias de nossas vidas, para que nós entendamos os teus propósitos, os que tens registrado para as nossas vidas, e o que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar, por favor, os seus assentos. Eu coloco aqui 2 fotos das 2 últimas caravanas que nós fizemos a Israel. Nós temos os 2 últimos grupos, e essa é a entrada da igreja. Eu sei que
nós temos uma noção de templos muito bonitos, sua fachada muito bonita, mas a entrada é muito pequena, muito estreita. E eu não sei se vocês estão notando aqui ao fundo, vocês conseguem ver essa luzinha que eu estou apontando aqui? Aqui é a porta. E se você notar a altura da porta, você vê que a porta é menor que a média da altura de uma pessoa. Eu coloquei essa foto da Cláudia entrando, e a Cláudia, para entrar na porta do templo, de um templo onde Jesus nasceu, o templo que foi construído em Belém, onde Jesus nasceu, você vê que a Cláudia teve que se agachar, não é isso, para entrar? Eu também tive que me abaixar para entrar. Por que que a igreja onde Jesus nasceu tem uma porta tão baixa? Pessoas altas, elas sofrem para adentrar no templo de Belém. Por que que é desse tamanho? A explicação é simples. Na época das invasões árabes, então houve um momento que eles entraram com cavalos dentro do local onde Jesus nasceu. Então, os cristãos ali ficaram indignados. Como é que você pode tratar o local onde Jesus nasceu adentrando com cavalos? Então eles fizeram uma obra, eles desceram a altura da porta era essa altura, era uma altura muito alta, eles fizeram uma altura bem pequena, por quê? Para que todo aquele que fosse ver o local do nascimento do Senhor Jesus, ele tivesse que se prostrar. Obrigatoriamente você tem que se prostrar, tem que se humilhar. É um símbolo muito bonito, né, que às vezes dá uma dor nas suas costas, mas é um símbolo muito bonito de que para chegar ao local onde Jesus nasceu, você já não vai chegar com arrogância, com a sua cabeça para cima, você é obrigado a se prostrar. Então essa daí é um registro apenas para curiosidade, eu gosto às vezes de colocar algumas fotos para curiosidade. Mas vamos falar então da mensagem desta noite, o Natal na manjedoura, ali em Belém, Belém da Judeia. Eu quero dizer para vocês que o Natal na manjedoura nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que esse Natal nos ensina é, não era a hora certa ou era? Nós temos que lembrar que o ideal para uma mulher grávida é que ela fique descansando, não é verdade? Até os dias atuais. As empresas hoje, existem leis que fazem com que a mulher, então, quando está para dar luz ao filho, ela se afaste, ela tem uma licença, ela precisa ficar descansando, em repouso. Não era, então, comum, não era ideal, não era adequado que uma mulher grávida, ela ficasse num trajeto que não é um trajeto de carro, não é um trajeto de um trem, de um avião, é um trajeto numa mula, num cavalo, numa jumenta, é um trajeto num animal que fica toda hora se mexendo, fica aquele ritmo. E olha, o piso não era um piso asfaltado, era um piso irregular, era um piso, enfim, não era um piso tão liso, então ia para o lado, ia para o outro. Isso para uma mulher grávida era um sofrimento muito grande. Por que Jesus tinha que nascer naquela hora? Será que era o momento certo? Ou será que não era o tempo certo? Jesus podia ter nascido, por exemplo, pouco antes. Esse trajeto que hoje você faz em poucas horas, na época de Jesus você fazia em 4 dias. Eram 4 dias numa caminhada comum, sem correr, com seu jumento, sem correr, sem pressa, você durava 4 dias. E eu imagino que, claro que, naturalmente, José não fazia o bicho correndo, saía correndo, porque a mulher estava grávida. Então, pelo menos, no mínimo, vamos dizer aí, que duraram 4 dias. Olha, até de carro você se cansa 4 dias de viagem. Até no avião, 1 hora de avião, você já está cansado. 10 horas de avião, você está já exausto. Imagina 4 dias. Por que Jesus nasceu 1 mês antes? Ou, se não, por que Jesus não nasceu 1 mês depois? A nossa primeira questão é que não era a hora certa, ou era. O texto bíblico que nós lemos é que naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto. E no final do texto, no versículo 6, nós lemos que ele foi para Belém, por quê? Porque a família dele era de Belém. Os cartórios não eram como os de hoje. Os cartórios, né? O sistema de dados, de informação de dados, não era como os de hoje, os cartórios de hoje. Então você tinha que ir na cidade da tua família, porque ali estavam os registros da tua família. Ele morava na Galiléia, ele teve que ir para a Judéia, ele teve que ir para a terra dos judeus. Então ele teve que descer ali. Então, por quê? Por que foi nesse tempo? E ali, estando
termina o texto, versículo 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. A primeira coisa que nós aprendemos é sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus aponta, por exemplo, que era o momento de Jesus nascer, porque eles estavam em Belém. E a profecia de Miqueias, no capítulo número 5, versículo número 2, diz que o Messias viria de Belém. Há situações, há locais, há momentos que nós vivemos, que eles ocorrem para que se cumpram profecias. Há profecias que estão relacionadas às nossas vidas, que foram lançadas em nossas vidas, que foram determinadas às nossas vidas, nós não entendemos, porque muitas vezes nossos rumos vão para alguns lugares, você diz, não é o momento certo, não é o tempo certo, mas Deus tem um propósito. A Bíblia diz, por exemplo, que tudo tem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, porque há tempo para todas as coisas, para os propósitos debaixo dos céus. O capítulo número 3, versículo 1, fala então que tudo tem um tempo determinado. Então a pergunta é, será que esse era o tempo? Esse era o tempo. Será que esse é o tempo que você está vivendo? Você está vivendo uma situação difícil? Você está vivendo um tempo de chorar? Esse é o tempo de chorar. O próprio Eclesiastes capítulo 3, só que agora no versículo número 6, ele diz assim, olha, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, há tempo de chorar, sim. Jesus chorou, Paulo chorou, foram as lágrimas, o Espírito Santo se entristece. Olha, nós choramos. Aliás, o primeiro verbo que nós entoamos na prática em nossas vidas é o verbo chorar. Nós nascemos chorando, não é isso? Já nascemos chorando, é o sinal que temos vida, é quando nós choramos no parto. Então, meus amados, a mãe chora, o filho chora, e se o pai está presente ali, filmando o momento, o pai chora. O choro é um momento muito importante, por isso que a Bíblia fala também que o choro pode durar uma noite, Salmo número 30, mas a alegria vem pela manhã. Então, todas as coisas estão determinadas, há tempo para chorar, mas há tempo para rir. A primeira coisa que nós aprendemos no Natal, quando a Maria chega, depois de 4 dias de viagem, eu imagino que você pode pensar assim, você pode elucubrar, você pode imaginar, você pode dizer não, mas daí pode ter acelerado o processo, sim, claro, pode ter sido isso que Deus usou para que acelerasse o processo, para que ela nascesse naquela noite ali em Belém, pode ter sido. Há coisas que nós não entendemos que acontecem em nossas vidas, mas se nós estamos caminhando no propósito de Deus, olha, o momento certo, aquele era o momento certo de Jesus nascer, aquele era o momento certo. Então, eles foram obrigados a se mudar de um local em determinado momento por uma lei. Deus usou uma lei imperial para que eles fossem para outra cidade, para que Jesus nascesse naquela noite tão especial. A segunda coisa que nós aprendemos no Natal da manjedoura não era o local que nós pensávamos. Ou era? Será que esse era o local que José e Maria pensavam que o filho deles, Jesus, ia nascer? O mesmo texto diz ali, José, ali no meio do texto, de Lucas 1, de 1 a 6, olha, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Não era o local que eles pensavam. A lei obrigou-os. Eu não imagino que José nem Maria queriam sair de Nazaré. Eles moravam em Nazaré, eles se conheceram em Nazaré, Maria era de Nazaré, José que não, a família dele é de Belém, mas ela é Galileia, é outra cultura. O Galileu é diferente do judeu, o povo do norte é diferente do povo do sul, cada um é que nem no Brasil. Né? Nós temos suas características, eles já estavam ambientados naquele novo conceito cultural, mas a lei obrigou, não era o plano deles, muito menos fazer uma viagem longa, difícil, cansativa, com uma mulher grávida. E ali, meus amados, e nós cremos que ela tinha 9 meses, porque falando assim, passando-se os dias, então foi exatamente no período certo, não se anteciparam os dias. Nós imaginamos que o projeto deles era que nascessem em Nazaré. Então a pergunta que nós levantamos é essa,
não era o local que nós pensávamos. Ou será que era? Muitas vezes estamos em locais que nós não queremos estar. Nós estamos em locais onde não planejávamos estar. E aqui nós então entendemos o que é a direção de Deus. A direção de Deus na vida dos que o amam e o temem, ela é conduzida para o propósito de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmo 25, aqueles que temem o Senhor, Deus os conduz. Então nós devemos entender que a direção de Deus é trazida, é conduzida para a pessoa e no caminho. Agora a pessoa tem a opção de escolher o caminho errado. Mateus capítulo 7, por exemplo, o Senhor Jesus ele fala assim, entrai pela porta estreita. Aí ele fala assim, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos adentram por ela. Mas ele fala então, nesse Mateus 7, olha, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque muitos entram pela porta larga. Então, muitas vezes, os caminhos surgem em nossas vidas. Nós aprendemos no Natal a direção de Deus, a necessidade da direção de Deus, mas nós tomarmos uma direção de adentrarmos pela porta estreita. A porta estreita, ela é mais difícil. Não é larga, não é mais fácil, é a mais difícil. É você dizer não, é você abdicar de tantas coisas que são oferecidas, mas seguir pela porta estreita. O Natal nos lembra isso, a direção de Deus. É muito interessante que a graça de Deus é tão maravilhosa, nós falamos sobre a graça de Deus na manhã de ontem, que ainda assim, ainda que nós tomemos o caminho errado, Deus pode endireitar o nosso caminho. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, é o seguinte, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, se a Bíblia diz que ele endireitará as tuas veredas, ele está dizendo que nós estamos com as veredas tortuosas. Endireitar é colocar da maneira certa, nós estamos errados. Então, muitas vezes, é importante dizer o seguinte, a graça de Deus é maravilhosa, a misericórdia de Deus é maravilhosa, é magnânima. Por quê? Porque o Natal nos lembra isso, o Natal do Senhor Jesus nos lembra isso, porque ainda que estejamos no caminho errado, ainda que tenhamos falhado no caminho, a graça de Deus nos estende, Jesus estende a sua mão e, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não é uma bênção isso, meus amados irmãos? É por isso que Provérbios, capítulo número 16, a Bíblia diz que nós podemos fazer vários planos, mas a Bíblia diz nesse Provérbio 16 o seguinte, olha, mas o Senhor conduz os nossos passos, por isso nós devemos pedir a Deus, Deus, conduz os meus passos. Olha, nós estamos às vésperas de um novo ano, estamos a uma semana de um novo ano, metas, propósitos, temos eles, claro que nós temos, mas fundamentalmente, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, conduz os meus passos. Tem que ser o primeiro pedido, conduz os meus passos. Olha, eu reconheço-te em todos os meus caminhos, então endireita os meus passos. Aí nós lembramos que nós temos um grande auxiliador para isto. Nós falamos de Provérbios 16, aí nos lembramos de João 16. O Senhor Jesus, ele falando assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá para toda a verdade. Ou seja, Jesus falando do Espírito Santo, que havia naquela época de ser derramado naquele evento que nós chamamos de o Pentecostes, quando estavam 120 pessoas sentadas ali no local chamado cenáculo, estavam ali reunidas no local chamado cenáculo, e como nós vemos ali em Atos, capítulo número 2, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, e pronto, foi derramado o Espírito sobre toda a igreja. Aí eles puderam testemunhar, como diz, por exemplo, o Atos, capítulo 1, e se cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Olha só a profecia de Jeremias se cumprindo na nova aliança. Olha que coisa bonita, o Espírito, Ezequiel também se cumprindo, Ezequiel 37 se cumprindo sobre a igreja, o Espírito Santo derramado. Meus amados irmãos, nós aprendemos então que a direção de Deus é fundamental. Então não há lugar que nós estejamos, quando nós pedimos a direção de Deus, que estejamos no local errado.
a não ser que tenhamos optado por outro caminho. Mas ainda assim, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, Senhor, eu reconheço que eu preciso da Tua direção, então me dá a Tua direção, e quando Deus dá direção, não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Nos lembramos, por exemplo, meus amados irmãos, que ainda que estejamos no deserto da vida, Deus envia aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de noite, de fogo durante a noite, para que nós possamos seguir no caminho reto. O Espírito de Deus nos direciona a toda a verdade, ao caminho certo. Vamos fazer isso. Nos lembramos do Natal, estamos falando de Jesus, estamos falando do nascimento de Jesus, ainda estamos nos 6 primeiros versículos desse capítulo, mas não podemos nos esquecer a respeito desse ensinamento, a direção de Deus. Vocês lembram qual foi a primeira pergunta? Será que é o tempo certo? Vocês lembram qual foi essa segunda pergunta? Será que foi o lugar certo? Eu volto a dizer para vocês, tinha que ser em Belém, porque Miqueias, no capítulo número 5, versículo 2, dizia que o Messias viria nascer em Belém da Judeia. Jesus nasceria ali no sul. Nós temos então mais um ponto a considerarmos. Falamos primeiro se era o tempo ideal, depois perguntamos se era o local ideal, e agora a pergunta é, será que é a roupa ideal? Você, antes de sair de casa, se olhou no espelho, não é verdade? Você colocou a roupa que você achou ideal para vir naturalmente, a não ser que tenha acontecido alguma coisa que você não esperava, né? Caiu uma sujeira na sua camisa, você teve que trocar, alguém te emprestou, mas se não aconteceu nada fora do tempo, da sua rotina, do seu planejamento, você veio com a roupa que você quis. A questão é, será que, e o Natal nos lembra, era a roupa ideal? Nós vemos, por exemplo, no texto, do versículo 12, o seguinte: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ora, o sinal que foi dado àqueles pastores que estavam em Beit Saur, no campo de Beit Saur, o sinal é que aquela criança estaria envolta em faixas e deitada em manjedoura. Nós temos então que especular o seguinte: primeiro, havia outras crianças, havia outros bebês, porque senão ele diria o seguinte: você vai encontrar um bebê ali, uma criança ali, pronto. Não, a característica dessa criança é que ela estava envolta em faixas e deitada numa manjedoura. A manjedoura não era o local adequado, como nós vamos falar já, não era o local ideal para colocar uma criança. Aliás, manjedoura não é local para ficar a criança, mas ele não coloca apenas manjedoura, que ele podia falar o seguinte: não, você vai encontrar uma criança que está deitada numa manjedoura, já é suficiente, mas particularmente ele coloca ali envolto em faixas. O que nós podemos entender ou puxar desse texto? Que talvez não fosse a roupa ideal daquela criança. Ela não estavam de viagem, estavam chegando em Belém, chegaram num ponto final que eles queriam, destino final. Só que chegaram e não encontraram lugar. Diz a Bíblia que não havia lugar na hospedaria. Olha, não tem mais lugar aqui, está cheio. Ah, mas José, como é que pode estar com uma mulher grávida? Fala, a lei não chegou aqui. Essa lei que está no século 21 aí no Brasil, não tem aqui não tem prioridade para grávida, coisa nenhuma. E os outros já estão dormindo, você chega agora de noite, nesse horário, quer lugar, não tem mais lugar. Mas sempre tem lugar aqui, mas é o recenseamento, meu querido. Vem todo mundo para Belém, o pessoal da família de Davi, todo mundo está vindo para aqui, mas você então dá um jeito, tem um lugar ali que você pode, já vamos falar sobre ele. O fato é então que eles tiveram que se adaptar. Mas a Bíblia diz, olha, você vai encontrar uma criança envolta em faixas. É muito interessante que nós vemos a roupa de Jesus sendo apresentada no início do nascimento de Jesus e na morte de Jesus, porque quando Jesus morre e ele é ressuscitado, as mulheres vão contar para os discípulos. Vocês lembram? Olha, Jesus ressuscitou. O que os discípulos fazem? Eles vão correndo até o sepulcro de Jesus. E quando eles chegam no sepulcro, o que eles veem? As vestes de Jesus. Eles só veem as vestes. A única coisa que eles viram foram as vestes. Ou seja, as vestes de Jesus
elas aparecem, as vestes de Jesus aparecem no início da vida de Jesus na terra e no fim da vida de Jesus na terra. É o marco inicial, é o marco final. Roupas representam identidade. É interessante quando o apóstolo João, ele vê aqueles que vêm da grande tribulação, ele vê, olha, aqueles dali estão vindo as vestes brancas, eles têm as vestes brancas. Por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve, as vestes brancas. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, na epístola de Judas, olha, esses não, para não se mancharem com as roupas manchadas pela carne, não se sujeira com as roupas manchadas pelas carnes, suas vestes não têm a roupa manchada. Ou seja, as vestes limpas, as vestes brancas, a identidade de pureza. Jesus estava envolto em faixas. E quando nós aprendemos isso, nós vemos isso, a grande questão é, será que eu estou com a roupa ideal? Essa é a pergunta que nós fizemos no início desse ponto. Será que eu estou com a roupa ideal? Será que eu estou no estado ideal de me apresentar a Jesus? Olha, eu sou pecador, eu roubo, eu faço tanta coisa errada, eu sou viciado. Pode ter gente aqui assim. E a pessoa vai dizer assim, eu não tenho condição de chegar para Jesus, mas eu quero dizer para você que essa mensagem nos lembra que nós podemos chegar para Jesus como nós estivermos. O que nós precisamos ter é um coração aberto, um coração arrependido dos nossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Nós temos que nos arrepender nosso coração. A obra, depois Jesus vai fazer. O Espírito Santo vai habitar no seu coração e vai começar a trabalhar, vai começar a te incomodar, porque tem igreja que faz o seguinte, não, você só vem para Jesus se você tirar o boné, usar uma calça comprida, usar uma saia, usar isso e tal, aí você vem para Jesus. Aí a pessoa acaba não vindo para Jesus. Tem um pastor amigo meu, que é muito interessante, que um dia convidaram ele para ir num culto evangélico. Depois ele não era convertido. Aí ele, então foi nessa igreja, e quando chegou na igreja, ele estava todo feliz, ele falou, hoje eu vou numa igreja, eu preciso de algo, eu preciso encontrar com Jesus. Ele eu vou para essa igreja, ele foi para essa igreja, ele chegou nessa igreja, aí quando ele chegou, tinha um diácono, um obreiro na porta da igreja, falou, tudo bem, olha, infelizmente você não pode entrar. Desculpe, mas por quê? Porque você está de bermuda. Faz o seguinte, o diácono foi super gentil com ele, muito gentil, falou, volta para sua casa, põe uma calça comprida e volta. Vocês pensam que esse jovem voltou? Nunca mais ele pisou naquele local, nunca ele pisou. Até que um dia ele veio a outra igreja e acabou se convertendo a Jesus. Mas assim como eles, outros podem nunca ter voltado a uma igreja. Nós criamos regras. Se você quer conhecer Jesus, quer se encontrar com Jesus, venha como você está. Pastor, estou nesse momento drogado, eu vim aqui, eu usei drogas e vim aqui, não importa, Jesus está de braços abertos para você. Importa então a roupa, olha, o que importa é o teu coração, porque a obra, depois Jesus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, ele vai te incomodar, vai te direcionar, você vai ser limpo pela palavra, não é isso que diz o texto bíblico? Então, nós aprendemos essa outra lição com esse Natal lá em Belém da Judeia. Nós temos uma quarta lição, e é a penúltima lição, que nós aprendemos no Natal da manjedoura. A penúltima lição é, temos que usar as nossas próprias habilidades. Olha o que diz o texto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na, o quê? Hospedaria. Não tem lugar, José. Minha mulher está grávida, não tem lugar. Ela está sentindo dores, não tem lugar, José. E agora o que eu faço? Não sei. Aqui não tem lugar. De repente ali, naquela gruta. Alguns insinuam que Jesus, essa ideia vai se tornar mais popular no século XII. Ele nasceu numa estrebaria, no local onde ficam os animais. A Bíblia não fala sobre isso. Mas é uma ideia até plausível. Por quê? Por causa da manjedoura. Manjedoura, se você entender um pouco de latim e do italiano, mangiare, manjar. O que significa mangiare?
onde você come, não é isso? Manjar, eu vou comer. Je manger no francês, né? Eu vou comer. Então, é o local onde se come. Não o local onde se coloca uma criança. É o local onde se come. Mas quem come numa manjedoura? As pessoas, elas comem no prato. Quem come numa manjedoura são os animais. O que nós aprendemos com José? Em primeiro lugar, naquela época não havia berços portáteis, como nós temos hoje. Uma viagem longa, ele não ia trazer um berço portátil, não ia. Ele pensou que, no mínimo, ia ter uma hospedaria com uma cama adequada para fazer o parto ali, mas não tinha. Nem sempre o que nós aprendemos nesse Natal na manjedoura, que nem sempre o que nós programamos é o que vai acontecer. Muitas vezes o que acontece é o que a gente não espera. E isso, aí você fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Com o Senhor Jesus, o nascimento dele foi assim. Por que com a gente vai ser diferente? Aí, o José, eu acho que o José é um homem muito criativo, porque pouco se fala de José, da inteligência de José, mas José é um homem que tem habilidades. Por quê? Qual é a profissão de José? Carpinteiro. Então, o que um carpinteiro ele vê? Ele vê uma madeira, um tronco de madeira, geralmente eram troncos, ali que você cavava no meio. Ele deve ter visto ali, ou nessa manjedoura, comida, ou palha, feno para os animais, para os cavalos ou para os bois, não sei qual é o animal que estava comendo ali, mas ele vê aquele local, aí como é carpinteiro, ele olha assim e falou, opa, isso vai dar um excelente berço. Eu imagino Maria falando, não, meu filho, ele não vai sair não. Não vai mesmo, José. Ele falou, vai, Maria, você quer o quê? Quer 5 estrelas agora? Quer ir para o hotel? Não tem lugar, Maria. Meu filho, não vou botar meu filho aí mesmo. Maria, deixa comigo, eu sou carpinteiro, eu vou dar um jeito. Eu imagino que um carpinteiro, ele devia andar pelo menos com algumas ferramentas básicas, não é isso? Ele pegou ali e falou, isso daqui é mal feito, porque é feito de qualquer maneira, só para o animal colocar ali o focinho para comer. Peraí, eu vou arredondar esse canto, eu vou dar um jeito. Ele começa, imagina, especulo, elocubro, ele começa então a elaborar algo ali para ficar mais aconchegante àquela criança, e de repente ele pega ali uma palha para a criança não ficar direto naquele tronco, naquela madeira, e ele dá um jeito, ele fala, pronto, Maria, olha que bonito ficou isso daqui. Aí Maria, está doendo, então não tem problema, já está tudo pronto. Nós aprendemos no Natal que muitas vezes nós precisamos improvisar. Deus não podia ter feito de outra maneira o nascimento de Jesus? O Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, ele podia ter nascido em Nazaré 4 dias antes de pegar essa viagem, ele teria justificativa para não se recensear. Ele podia ter nascido em Nazaré 1 mês depois, ele podia ter nascido em Nazaré, nem em Belém, mas tudo tinha um propósito, como nós falamos aqui. Agora, se é para nascer em Belém, ele podia ter nascido num leito, numa cama mais confortável, mas não. Ele nasce e José, olha, a gente não lê sobre a ajuda de nenhuma mulher parteira, como aí outros casos a gente vê na Bíblia. Eu imagino José, a gente fala pouco de José, mas esse homem, ele tem que ser o parteiro, o carpinteiro, o enfermeiro, ele tem que fazer tudo. Pelo menos a gente pode especular pelo texto bíblico. E ele pega ali e nasce a criança, e ele corta o cordão umbilical, faz aquele nó, joga ali e cuida da Maria. Peraí, Maria, peraí, Jesus, vai de um lado para o outro, e o José fica muito atarefado naquele momento, mas ele dá um jeito. Às vezes acontece uma coisa diferente em nossos projetos e a gente fica desesperado. O que nós lemos? Nós lemos que a sabedoria é importante, usar a inteligência é importante, saber improvisar é importante. Nós devemos aprender a lidar com as situações adversas que inesperadamente nos surgem. Se o ferro está embotado, diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, não se lhe afia o corte, é necessário redobrar a força, mas a sabedoria traz o bom resultado. O que o texto, em outras palavras, está dizendo aqui, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10? Olha, se você for cortar um tronco de uma árvore com um machado que não esteja afiado, você vai ter que usar o dobro
de força. Mas se você for inteligente, usar a sabedoria, afiar um pouquinho antes o seu machado, então você vai ter maior sucesso, vai gastar menos força. O que a Bíblia está exaltando? A Bíblia está exaltando a sabedoria, a inteligência, você saber preparar as coisas, porque coisas acontecem, situações adversas acontecem. A gente aprende que no nascimento do Senhor Jesus, nem o Senhor Jesus escapou de um improviso, tudo profetizado, improviso, mas quem teve que improvisar? José, o homem, o pai. Ele teve que improvisar, nós muitas vezes temos que improvisar. O que nós não podemos deixar de fazer é lutar por algo melhor. José, a gente aprende com José nessa história. Eu volto a dizer, José é tão pouco falado, mas nós temos que valorizar esse homem, porque ele não se conforma, ele age com rapidez, às vezes a gente espera demais. Eu gosto muito daquele texto de Êxodo, que Deus falando assim para Moisés, olha, o que estão esperando? Diga ao povo que marchem, porque clamam a mim, diga ao povo que marchem, porque muita gente a gente só está pedindo coisa a Deus, e nós temos que pedir sim, mas nós não agimos. Deus quer que nós peçamos, mas hajamos. Porque a gente fica a vida inteira pedindo por algo, Senhor, me dá um bom emprego, 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 você ora 1 mês, 2 anos, 10 anos, mas nunca lê um classificado de jornal para ver se tem um bom emprego. Nunca vai cutucar alguma entrevista, fazer um contato para ver se tem um bom emprego. Ou seja, porque clama a mim, manda o povo marchar, diga ao povo que marche. Então, olha, peraí, você pode cortar a tua árvore, pode cortar com a ponta cega, mas se você é afiante, você vai ter sucesso, a sabedoria dá sucesso. É por isso que a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 16, versículo 16, que a sabedoria é mais desejável que o ouro. Né? Nós devemos pedir sabedoria, afinal de contas, Deus dá sabedoria. Não é isso que Tiago capítulo 1 diz? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a dá e a ninguém impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha, meus amados irmãos, nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque o Senhor dá sabedoria. O Senhor concede sabedoria, como a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo número 2, versículo número 6. Deus dá sabedoria. Então, nas horas difíceis, nós aprendemos nesse Natal, e aprendemos nesse momento com José, que ainda que as coisas não estejam acontecendo, eu não tenho leito ideal para o meu filho Jesus nascer, eu não tenho leito ideal para colocar minha esposa Maria, eu não tenho leito ideal em lugar nenhum, eu tenho um local que os animais comem. Meus amados, animal comer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, posso usar um termo um pouco pesado? Assim, é um local sujo, os animais sujos, colocar o focinho ali. O que ele teve que fazer? Ele teve que, é o que eu tenho, então eu vou dar um jeito, vou melhorar isso. Eu não sei se ele pegou água, lavou, se deu tempo, a gente não sabe a corrida que foi, mas a gente imagina se ele teve um tempinho, lavou, deu um ajuste ali, tirou as farpas, passou uma lixa que ele tinha ali, um pano de lixa, enfim, mas ele melhorou o que tinha. Nós temos que nos adaptar às realidades. Ah, mas eu fiquei desempregado, eu não sei o que e tal. Então, peraí, não é momento de desesperar, vamos adaptar, dá para viver assim. Depois vai vir uma nova fase, depois Jesus vai crescer, depois Jesus vai estar dando aula para os doutores no templo com 12 anos de idade, ou seja, já vai ser um homem culto. As fases difíceis passam. Nós aprendemos no Natal de Jesus em Belém que as fases difíceis acontecem, mas elas passam. Daqui a pouco, aquela manjedoura, meus amados, Jesus não cresceu nela. Aquela manjedoura, Jesus não viveu nela. Aquela manjedoura acolheu Jesus em algumas horas, talvez no primeiro dia, talvez em 2 dias, não sei quanto tempo ficou ali, mas ficou pouco tempo naquela. É improvisado, as fases das nossas vidas são improvisadas. Não é momento de desesperar, é momento de ser criativo. Bom, eu estou vivendo uma fase difícil, eu estou vivendo uma fase inesperada, eu não esperava isso, mas espera aí, eu sei que, em primeiro lugar, eu saí de Nazaré com um propósito. Em segundo lugar, não tinha o local na hospedaria, então teve um propósito. Terceiro, o tempo era esse, né? Podia ter nascido um mês antes, podia ter nascido e eu não tenho nenhum leito, eu tenho uma manjedoura, um local sujo. Peraí, mas vou me adaptar, eu vou dar um jeito. E aí, Jesus nasce. Eu digo para vocês, valeu a pena? Tudo valeu a pena, tudo tinha um propósito na vida, porque Deus muitas vezes nos permite que nós passemos por situações humilhantes.
Não é isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo número 5? Humilhai-vos, pois, diante da potentosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno vos exaltará. Ou seja, Deus vai nos exaltar, mas depois do momento de humilhação. É o que diz a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo número 8, que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, permitir que sejamos humilhados, porque muitas vezes o que nós precisamos é quebrar aquela nossa vaidade. Você lembra a primeira foto que eu coloquei aqui, de Belém? A primeira foto que eu coloquei de Belém não mostra isso, para você entrar naquele templo, né? O templo, a basílica onde foi construída, onde Jesus nasceu. Essa foto que você está vendo ali, você precisa se abaixar, você não consegue entrar em pé, você tem que se curvar. Por quê? Porque nós aprendemos que a humilhação, muitas vezes, é o caminho que nós precisamos. E o último ponto que eu gostaria de comentar nessa noite, e o nascimento, é o quinto ponto que nós aprendemos nesse nascimento do Senhor Jesus, o Natal na hospedaria, é que o nascimento precisa ser divulgado. Diz a palavra de Deus, e é o texto que nós já lemos anteriormente, quando falamos dos pastores de Beit Saur, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram no Instagram, no Facebook. Não está escrito isso, mas tudo bem, divulgaram como eles podiam. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A última coisa que nós aprendemos, e que Natal é divulgação. Divulgação. Nós devemos divulgar o quê? Nós devemos divulgar que Jesus nasceu. Que Jesus nasceu para nos ensinar. Que Jesus nasceu para nos amar, para nos sentirmos amados, fôssemos amados. Mas Jesus também nasceu para nos transformar, para nos vivificar, para nos levantar, para nos conduzir e para fazer de nós mensageiros de sua palavra. Eu quero dizer para vocês, eles vendo, divulgaram. E esse é o último ponto que eu gostaria de ressaltar do que acontece naquele local em Belém, naquele local tão simples em Belém. Vocês viram que hoje tem um templo construído naquele local, é um local emocionante, para quem for ali, você com certeza vai se emocionar, não tem como não se emocionar, mas maior emoção do que estar naquele local é quando você tem encontro com Jesus, quando Ele fala o seu coração, ali você sente Ele operando no seu ser. Aprendemos tantas coisas nessa noite, com o nascimento na manjedoura, mas não existe aprendizado mais importante que o aprendizado de que Jesus, Ele nasce na nossa vida para nos encher da sua paz. Vamos orar por isso, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse culto tão especial, um culto que nós dedicamos ao nosso Senhor Jesus, o culto de Natal. Feche seus olhos agora. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pelo teu amor por nós, pela tua graça salvadora. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. E obrigado, Deus. Obrigado porque Jesus nasceu para nos transformar. Vivemos, Pai, hoje nós vimos que não compreendemos muitas vezes por que Jesus teve que nascer em Belém. Foi o cumprimento, sim, da palavra em Miqueias, capítulo 5, foi. Mas Deus podia ter sido em outras condições, no mínimo, nós pensando racionalmente, podia haver no local uma hospedaria, tu tinhas poder para reservar uma hospedaria inteira para ele, mas não fizestes isso, porque tinha coisa que José tinha que experimentar, tinham coisas que Maria tinha que experimentar, tinham coisas que nós deveríamos experimentar e aprender, que possamos aprender a louvar-te em todo momento, ainda que estejamos num local que nós não queiramos estar, ainda que estejamos vivendo uma situação que não queiramos viver, ainda que não estejamos com nossos planos, porque ninguém tem plano de fazer um bebê, nossos filhos nascerem uma manjedoura, nós queremos que ele nasça num conforto, mas Pai, no local que os animais comiam, mas ele teve que administrar, José teve que criar, teve que se adaptar à realidade, que é uma realidade, e nós devemos entender isso e aprendemos isso, Pai, é uma realidade temporal, temporária, momentânea, porque nós vamos passar por isso, essa fase vai passar, Deus, e em nome de Jesus,
depois de humilhados, como diz ali 1 Pedro, como nós aqui citamos, Pai, Senhor, ao seu tempo o Senhor nos exaltará, passaremos por uma nova fase. Abençoa nossas vidas, fortalece nosso ser, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, Feliz Natal na manjedoura do Senhor Jesus. Pode tomar o seu